Fala aí pessoal, beleza? Bom dia! Bom, a gente começa a nossa discussão aqui apresentando uma notícia bem interessante. O jovem de Santa Catarina consegue autorização na justiça para plantar maconha. E aí, cara, começamos a dar uma degustada aqui nesse texto aqui. O rapaz com óleo de cannabis o tratamento do rapaz com óleo de cannabis foi iniciado em 2019, quando ele morava em Portugal. Na ação, ele informou que o medicamento reduz dores que sente e conferiu mais qualidade de vida. De volta ao Brasil, em razão da pandemia, ele passou a importar o medicamento, mas o custo de 1,3 mil por mês é alto demais para a sua condição financeira. A ação foi movida pela ONG catarinense Santa Cannabis, que prevê auxílio de pessoas que fazem uso de medicamento de maconha. O pedido foi para a jovem tem autorização legal de plantar cannabis em quantidade suficiente para a quantidade de óleo que precisam, sem correr o risco de ter as plantas apreendidas ou mesmo ser preso, já que a produção é proibida no Brasil. Na inscrição, a juíza Cláudia Maria da Ciclo, da 7ª Vara Federal de Florianópolis, autorizou o rapaz a manter em casa 5 pés de maconha. Bom, vocês sabem que como libertário, assim, a gente defende a descriminalização do uso das drogas, mas não é porque a gente acha que as drogas são coisas boas, a gente acha simplesmente que a alocação de recursos feita no combate às drogas gera mais malefício do que benefício para a sociedade, ponto. Agora, a questão do medicamento é uma coisa tão simples e tão intrínseca que isso daí já deveria ter sido resolvido pelo Estado. Você não pode nem discutir que, por exemplo, medicamento extraído de determinada planta que teoricamente é uma droga, uma substância química ilegal, mas esse medicamento é necessário para a vida de uma pessoa, a pessoa teria que ter acesso a esse medicamento. E ponto. Essa é a moral dessa história. Você não tem mais nenhum outro ponto. Aqui o cara não está pegando para fumar a droga. Aqui o cara não está pegando para vender a droga. Aqui simplesmente o cara está pegando porque ele precisa de um óleo. Assim como outras pessoas precisam de outras substâncias da maconha para ter sua sobrevivência garantida, ter seu bem-estar garantido. Entendeu? Condições normais, essas pessoas poderiam ter tratamentos paliativos ou algum tratamento ciliar com outras substâncias. Eu não sei informar porque eu não sou médico, mas a questão aqui em si é toda a infraestrutura burocrática que o cara tem de percorrer para conseguir um direito simples, que é ter o direito a ter a sua saúde. Ponto. O Estado ele é muito lento para resolver o problema das pessoas e muito rápido, muito dinâmico para se expandir, para afetar, atacar as pessoas, atacar a propriedade privada. Então, quer dizer, uma coisa que é lógica, extremamente lógica, para o Estado se torna extremamente complexa, porque você usa uma justiça que não funciona. Isso mostra, por exemplo, que você está escrito lá, você tem direito à saúde. Quem te garante a saúde? Com certeza não é o Estado. Toda deficiência do sistema de saúde público, toda deficiência do Estado a resolver questões simples, isso gera um custo. Isso mostra que a alocação de recursos dentro da infraestrutura do Estado é um grande erro para todos. Quer dizer, uma simples notícia mostra aí toda a deficiência estatal. Imagina o cara ter que gastar R$1.300 por mês para trazer um óleo de Portugal importado. Agora eu quero saber, quanto desses 1.300 que vem de Portugal não é imposto? Alguém sabe me dizer? Quanto desses 1.300 não é comido pelo papai Estado em via de imposto? Então aí que está a parada. Talvez ele poderia simplesmente trazer o óleo importado para cá, mas o imposto é tanto, a vontade do Estado é tanto, e aí o cara depende, por exemplo, de uma ONG. A ação foi movida pela ONG catarinense Santa Cannabis.
ONG que presta auxílio a pessoas que fazem o uso medicinal da maconha. Nisso daí tem crianças, tem pessoas tetraplégicas, tem pessoas com várias conformidades aí que precisam de substâncias químicas extraídas dessa planta. Mas ela foi demonizada a tal ponto, com tal profundidade pela infraestrutura de Estado, entendeu? E tá aí. Um simples tratamento. Aí você vai falar, mas a culpa é do usuário que usa isso daí de maneira recreativa. Ora, Boris. O usuário que financia o crime, beleza. O usuário só está financiando o crime porque você tem uma oferta de um produto e tem uma demanda. E o Estado, imbecil, de maneira imbecil, fez a proibição de substância química. Então, quer dizer, você poderia ter um Estado que é um grande de um agressor, captando o imposto da maconha, sendo plantada de maneira legal. Mas não, o Estado prefere travar uma guerra absurda contra organizações criminosas. Está aqui, ó, cerca de 72% do orçamento do tráfico de droga hoje vem da maconha. E é um orçamento biteiro, muito grande. Você não sabe nem estimar quanto que uma organização criminosa arrecada no Brasil. E 72% desse valor, desse montante, é um absurdo. Agora, de maneira legal, gerando empregos legais, montando uma cadeia econômica legal, o Estado, na sua grande imbecilidade, iria arrecadar. Mas por quê? Eu tenho duas desconfianças sobre esse assunto. O primeiro ponto da minha desconfiança é que justamente 72% do orçamento do tráfico de drogas vem da maconha. E aí você tem uma lógica bem macabra nisso daí. Quanto que a classe política leva para proibir a maconha? E não me venham falar de esquerda, porque a esquerda é a boazinha porque ela defende. Não, a esquerda ela jamais vai liberar a posse de drogas para você. Deixa de ser imbecil. Porque uma das ferramentas mais utilizáveis pela esquerda é justamente essa bandeira aí que não é dela e jamais foi. Uma bandeira de direita, é uma bandeira libertária, é uma bandeira liberal, menos da esquerda. Ah, mas você quer liberar as drogas? O impacto social que isso vai gerar? Bom, basicamente as drogas no Brasil já estão liberadas. Acontece que as drogas estão liberadas, só que o cara não tem nenhuma obrigação legal com nada, ele simplesmente vai ali, compra a maconha dele e sai fumando. Se ele quiser acender um baseado perto do colégio, ele vai fazer. Assim como eu vi muitas vezes. Então, olha só, como anarcocapitalista, eu acho que o cara pode fazer substância de uso diário. Mas eu acho que para vocês que são estatistas, vocês estão perdendo uma puta de uma oportunidade de regulamentar a atividade do usuário, de arrecadar imposto, gerar emprego. Como assim regulamentar? Você está falando da regulamentação de pessoas? Sim. Numa sociedade de leis privadas, você acha que você simplesmente iria lá contratar um serviço e não teria nenhuma obrigação legal via contrato? Assim deve ser o Estado. O anarcocapitalismo, o libertarianismo, ele não pega a libertinagem total da parada. Ele prega que as pessoas tenham uma boa convivência sem agredir outras pessoas. Com um Estado descentralizado e privado. Parece absurdo? Parece. Mas uma dessas questões aí, da liberação das drogas no anarcocapitalismo, ela vem com obrigações legais. E assim deve ser feita nesse Estado. Mesmo que ele seja extremamente gigante, deficiente, agressor, imoral, sem vergonha e muitos outros adjetivos pejorativos que eu posso falar sobre o Estado. Mas a oportunidade de você regulamentar a atividade do usuário é absurda. Imagine só um usuário que, para ter o acesso às drogas, ele tenha que ser maior de idade. Ou tenha que ter autorização dos pais. Imagine que esse mesmo usuário, se ele for pego fumando a 300 metros de um colégio, ele receba uma multa de R$5.000 ou seja obrigado a fazer serviço comunitário. Imagina que esse mesmo usuário não pode operar equipamentos pesados,
maquinários pesados, ou dirigir carretas ou ônibus. Isso daí parece ser bem interessante. É uma lei bem interessante. É uma das leis aí em alguns condados. É um modelo de uma legislação de alguns condados nos Estados Unidos. O cara ele só pode fumar nos locais designados a ele tem que ser maior de idade, ele não pode operar equipamentos pesados e não pode tirar carteira de motorista nem de máquina. E parece ser bem interessante. Então quer dizer, você pode fazer vários impeditivos para o usuário, mas o usuário, ele, por contrapartida, ele vai ter uma droga de qualidade. E eu não estou falando para o Estado produzir, não, e eu quero que você entenda, seu político imbecil. Porque a classe política ela tem uma imbecilidade atrelada nela. Eu não quero que vocês criem a maconha Brás. Eu quero simplesmente que vocês liberem o mercado de drogas com certas determinações sobre quem compra, como compra, uma legislação bem específica. Porque aí, um vez do guarda ter que pegar o cara e levar para a delegacia, o guarda tira uma foto do cara fumando e mete uma multa no desgraçado. Aí ele vai parar de fumar na porta do colégio, vai parar de fumar no meio da rua soprando fumar, porque isso já está acontecendo. Se eu andar meio-dia na rua, meio-dia vai ter um cara fumando maconha no meio de todo mundo, soltando fumaça na cara. E se você é contra isso, você não quer a liberação da droga. Você quer a libertinagem para você fazer o que você quiser e inferir o direito de outras pessoas. Isso daí não é libertarianismo. Isso daí é socialismo mais podre possível, progressista. Porque nem comunismo é, porque os comunistas ainda tinham um senso de moral ainda, mesmo que deturbado, de respeito e camaradagem. Por isso que ele chamava camaradas, soldados políticos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles entenderam toda a situação agora? Então vai dizer, você teria um mercado legal, você teria a oportunidade de regulamentar a atividade do usuário, e você teria a condição de punir ele financeiramente e até levar ele à cadeia por conta, por exemplo, se um cara fumar maconha e matar uma pessoa de carro. Entendeu? Assim como deveria ser punido o cara que bebe, enche a cara e mata uma pessoa de carro. É homicídio. E pronto. Acabou. A gente tem a oportunidade de resolver uma grande questão na sociedade brasileira. Mas o Estado, com toda a sua deficiência, ele é incapaz disso. E quando a esquerda se apropriou desse debate, a esquerda simplesmente trouxe, afastou quem é maior interessado nesse debate, a pessoa de direita. Mas a pessoa vai falar, mas eu sei o que a droga fez com a minha família. Sim. Justamente a maconha é a porta de entrada para várias outras drogas, porque a maconha é destruidora no meio pobre. Você que é o cara que tem dinheiro, ele não entende como que a maconha ela pode ser uma aniquilação para uma família pobre. É por isso que é necessário você tirar a principal fonte de renda do tráfico, que impede a ação do Estado. Aí, quer dizer, o tráfico simplesmente instaurou porque o Estado não está nem aí para essas pessoas. A falta de atuação do Estado abriu brecha para você ter um Estado paralelo. O tráfico de drogas é um Estado paralelo, financiado por drogas. Ponto. Ele cobra imposto. Ele tem medidas restritivas aos moradores daquela região que ele atua. Ele é violento e coercitivo também, igual o Estado. Entendeu? Então olha só que a gente tem que começar a dar o primeiro passo realmente funcional ao combate às drogas. E para isso a gente precisa liberar a maconha no Brasil e parar com essa imbecilidade desse debate que se arrasta. Ah, mas em todo o país quem libera? A gente tem que liberar a maconha, mas a gente tem que liberar a maconha sim, com restrições. Ah, mas você não libertar, você está falando isso. E você acha que no Ancapistão eu vou pagar a porra de um condomínio ou uma taxa
para uma administradora social, para o cara vir lá na porta do colégio do meu filho soprar fumaça na cara dele, vocês estão de sacanagem com a minha cara, seus filhos de mamãe. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? No mínimo, eu vou mandar a administradora que corre minha rua meter um processo em você. Se eu não for lá e pegar a arma e trocar uma ideia com você, porque numa capistão eu vou estar armado. Então, cara, isso daí não se trata de libertinagem. Isso daí se trata, você quer fumar maconha? Você pode fumar maconha. Tem a sua propriedade privada. Tem a propriedade privada daquele sujeito lá, que aceita que você fume maconha dentro da propriedade privada dele. Mas no patrimônio coletivo comum que vai ter numa capistão, sim, você acha que as coisas vão ser privadas, elas vão ser administradas por alguma coisa, elas vão ser alguma concessão, vão ser algum patrimônio coletivo ou patrimônio compartilhado. Então a gente tem que parar de pensar assim, porque qualquer restrição é estatística. Vai chupar uma rola. A capistão não é bagunça, não. A capistão é o seguinte: eu quero escolher para quem que eu vou pagar imposto, para o que eu vou pagar imposto, para que serviço eu vou consumir. Eu não quero libertinagem. Porque se o cara chegar na minha rua aqui com 5, 6 caras de fuzil, eu vou ter um fuzil, meu vizinho vai ter um fuzil, a gente vai ter um conselho de segurança regional e a gente vai encher eles de tiro. Ou vai ter uma segurança privada altamente especializada. Então é isso que é um capistão. Então eu estou sempre cansado de fazer os mesmos debates de sempre com anarcocapitalistas mirins, que não são, que pensam como capistão, é simplesmente você subir em cima de um boto cor-de-rosa com um AK-47 e com prostitutas e Jack Daniels e sair dando tiro pro alto. Isso não é bagunça. Se vocês pensam que anarcocapitalismo ele prega a bagunça e a barbuja, vocês estão muito enganados. O que a gente prega é uma vida pacífica, uma vida onde as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem, sem que firam a natureza, aquilo que é natural, o justnaturalismo, no meu caso, o justnaturalismo teológico, ou sem que fira a propriedade privada de outras pessoas, de maneira pacífica, estimulando as relações de mercados pacíficas. É isso que o anarcocapitalismo é, senhores. Então, nesse debate da discussão de drogas, é isso. Você tem que liberar a maconha, sim, e ela tem que ser regulamentada. Quem que vai regulamentar essa maconha agora, nesse momento? Vai ser você ou seu moleque que assiste anime? Não, vai ser a porra do Estado. O Estado é uma merda, sim, o Estado é uma merda. Mas ele é o responsável por regulamentar essa bosta. Meu nome é Jonathan Erma da Silva, eu sou ANCAP Zimbrórios e eu tenho orgulho de dizer, senhores, esse é o pior canal anarcocapitalista do Brasil. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.